Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudos da fé católica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. E neste mês de maio, em que nós comemoramos os Dias das Mães, nós também comemoramos o mês de Maria, aquela que escutou o chamado do Senhor e deu seu sim, por amor a Deus. E eu gostaria então de meditar alguns aspectos da vida de Nossa Senhora com você nesse encontro hoje. Maria, aquela que foi cheia de graça, ou seja, aquela que não conheceu o pecado, aquela que era santa, pelos méritos do Filho Jesus, para que pudesse receber em seu seio Jesus, aquela que também era humilde, uma pessoa humilde de coração, uma pessoa muito simples, que foi chamada por Deus e aceitou a missão que lhe foi entregue. E a partir daí, então, entra para nós a salvação do mundo. E é interessante a gente observar que Nossa Senhora, mesmo sendo escolhida por Deus, mesmo sendo poupada do pecado, ela passou por provas na fé. Ela também, enquanto ser humano, precisou, de passar por provas para que pudesse ter a sua fé amadurecida, assim como nós. E a gente vai hoje partilhar sobre algumas provas que Nossa Senhora passou na vida dela e o que isso nos convida também. Então, a primeira prova que Maria passa na sua vida é a própria anunciação. É quando o anjo Gabriel chega, falando que ela era cheia de graça e que ela teria sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E esse fato se daria através da ação do Espírito Santo. E Nossa Senhora, naquele momento, teve que dar para Deus uma prova de fé. Precisou acreditar no impossível de Deus. Mesmo não entendendo como estaria aquilo, mesmo não compreendendo o projeto de Deus, ela foi capaz de dar o salto na fé, no escuro, confiar no Senhor. E com essa prova de fé de Nossa Senhora, ela também nos convida a crer, a acreditar nas situações difíceis da nossa vida, nas situações que muitas vezes nós não entendemos. Assim como Nossa Senhora, nós somos chamados a crer em Deus, a confiar que Ele tem algo de melhor para cada um de nós. Outra prova de fé na vida de Nossa Senhora foi quando José descobriu a sua gravidez. Então a gente sabe que naquele tempo, a mulher que tinha filho fora do casamento, que engravidava antes de casar, ela podia, pela lei daquele tempo, ser apedrejada até a morte. E mesmo diante desse risco de vida, ela se abandonou aos cuidados de Deus. Ela não correu atrás de José para explicar o que ia acontecer, o que tinha acontecido. Ela simplesmente confiou no Senhor. E Deus, por sonho, revela, então, todo o projeto dele para José. E isso também nos faz um convite a esperar em Deus, diante das adversidades da nossa vida. Diante, muitas vezes, nós somos caluniados, falam mal, inventam coisas a nosso respeito. Que nós também, assim como Maria, saibamos esperar em Deus. Que nós confiemos o nosso destino ao Senhor, que nós confiemos aquilo que vai acontecer, a nossa defesa, a elucidação dos fatos, que a gente possa esperar em Deus, tendo essa certeza de que Ele cuida de nós. Outra prova de fé na vida de Nossa Senhora foi o nascimento de Jesus. Imagina, ela ali, há pouco tempo de dar à luz, precisa então, por causa do recenseamento, se dirigir até Belém. E Jesus então nasce distante de casa, nasce num lugar aos nossos olhos considerado impróprio, junto aos animais. E mesmo naquela situação, ela não questiona a Deus, Como é que ela poderia muito bem falar, Senhor, mas o seu filho
né? O rei desse mundo vai nascer dessa forma, e ela não questiona. Ela simplesmente se conformou com a vontade de Deus, mesmo saindo, né, daquilo que ela esperava de ter o filho em casa, nas condições normais, ela não questiona. E isso nos convida a todas as vezes nas nossas vidas, quando sai algo diferente daquilo que a gente planejou, do que a gente queria, para que a gente também se conforme à vontade de Deus. Porque por mais que a gente não entenda, com certeza aquela situação na nossa vida é vontade do Senhor. Deus tira um fruto maior, melhor daquela situação. Então que a gente aprenda a se conformar também, assim como Nossa Senhora, à vontade do Senhor. Outra situação de prova de fé na vida de Maria foi a fuga para o Egito. Jesus ali novinho, com medo com que Herodes mandasse matar todas as crianças abaixo de 2 anos e que ele morresse. Maria pega todas as coisas dela e vai embora, com José para o Egito, e lá permanece até que Herodes sai do trono. E a gente vê que Nossa Senhora não questionou aquela situação, que ela abandonou tudo, abandonou aquilo que era segurança para ela, que era a sua casa, ali os seus familiares, e simplesmente ela fez isso porque a sua segurança estava em Deus. E ela nos convida com essa atitude, de largar tudo para fazer a vontade do Senhor. Ela nos convida também a abandonar as nossas seguranças. Quantas vezes? Quais são as nossas seguranças? Às vezes a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, a nossa casa. Cada um de nós tem uma espécie de apego. Nós somos convidados a abandonar essas seguranças humanas para que a gente possa depender somente de Deus. Nós somos convidados para que a gente possa, na nossa vida, o tempo todo, manter os olhos somente em Deus, porque Ele não nos decepciona. Nada mais pode estar acima de Deus nas nossas vidas. Outra situação em que Maria foi provada na sua fé, quando ela perde o menino Jesus no templo de Jerusalém. Eles estavam em festa, sabendo que Nossa Senhora, Jesus eram judeus, e o cristianismo nasce então dentro do judaísmo, porque era a promessa do Messias para aquele povo, para o povo judeu. E eles estavam então para a comemoração das festas em Jerusalém. E de repente ela percebe que Jesus não está na caravana. E ela retorna. Então entre Jesus desaparecer e ela reencontrar, demoram 3 dias. E ela reencontra Jesus no templo. E ao invés ali de correr, de gritar, de se desesperar, não. Ela pergunta simplesmente: por que fizeste isso, meu filho? E ele responde para ela: não sabes que devo cuidar das coisas de meu pai? E naquele momento, mesmo sem entender o que Jesus queria falar com aquilo, ela silencia e guarda aquilo no seu coração. Ela simplesmente, ela não entendia, não consegue absorver naquele momento, mas se coloca em meditar. E é um convite também a cada um de nós, diante das situações da nossa vida, que nós não entendemos, que a gente não se revolte, que a gente não brigue, que a gente simplesmente guarde do nosso coração e medite, peça que o Senhor nos revele aquilo que é necessário naquele momento. Outra situação de prova de fé, acho que talvez a maior prova de fé, quando aconteceu a prisão e a morte de Jesus. Maria, que sabia que aquele ali era o Filho de Deus, que durante todo o tempo que ele se manteve na terra foi para fazer o bem para os outros, ensinar as coisas do reino de Deus, e ver Jesus sendo tratado daquela forma, sendo açoitado, depois colocado, pregado numa cruz. Aquilo deveria ser o fim, naquela época, a crucificação, apenas para os ladrões e para os malfeitores. Só as pessoas bem ruins mesmo tinham esse fim. E ela ali, na cruz, aos pés de Jesus, durante todo o caminhar de Jesus na Via Sacra, Maria se manteve de pé. Imagina a dor e sofrimento daquela mulher. Eu tenho certeza que naquele momento Nossa Senhora foi capaz de apenas sustentar Jesus, de ser aquele apoio com o olhar, porque não podia nem chegar perto. Então ela se manteve ali, mulher de fé, mulher sábia, independente da dor que ela estava sentindo, ela se dedicou a seu filho até o último instante. Então a gente também somos convidados, diante dessa atitude de fé,
de Maria, diante das percas que nós temos na nossa vida. Quantas vezes nós perdemos entes queridos, né? Filhos, pais, mães, quantas pessoas à nossa volta, que às vezes a gente não entende, muitas vezes a gente até questiona a Deus, por que aquilo? E a gente vê que mesmo Maria, mãe do Filho de Deus, mesmo Maria sendo santa, passou por essas dificuldades, né? Foi provada na fé, precisou se abandonar e confiar somente no Senhor. E esse chamado é para cada um de nós. Então, o mérito de Maria, muito mais do que ser mãe do Senhor, mãe de Deus, é ser a serva perfeita. Né? Muito mais do que interceder por nós, por aquilo que é necessário para a nossa vida, ela serve de modelo de fé, de exemplo, né? Nas suas atitudes, no seu silêncio, na sua humildade, na sua capacidade de, mesmo não entender a Deus, guardar aquilo no coração, meditar e esperar que Deus resolva todas as coisas. E esse é o chamado para nós também, que nós possamos, né, olhar para Nossa Senhora como modelo de fé, olhar Nossa Senhora como essa serva perfeita, segundo o coração de Deus. E nesse dia hoje, 13 de maio, nós comemoramos, né, uma das denominações mais especiais, mais conhecidas mundialmente, que é Nossa Senhora de Fátima. E a devoção a Nossa Senhora de Fátima se inicia a partir do dia 13 de maio de 1917, onde lá na Cova da Iria, na cidade de Fátima, em Portugal, 3 pastorzinhos, né, Lúcia, Jacinta e Francisco, pastoreavam um rebanho. E por volta do meio-dia eles tinham acabado de rezar o Santo Terço, que era um costume daquelas crianças todos os dias, e eles viram um grande clarão. E quando olharam em cima de uma pequena árvore chamada azinheira, eles observavam que ali estava uma senhora toda vestida de branco e iluminada como a luz do sol. E ela, naquele primeiro encontro, pede para que eles possam permanecer em oração e que todo dia 3 dos próximos meses, né, dos próximos 5 meses consecutivos, todos os dias 13, eles pudessem estar lá novamente para encontrar com ela. E a partir da segunda aparição de Nossa Senhora, a partir de, então de junho, né? A primeira foi 13 de maio de 1917, a partir de junho, as pessoas então começam a acompanhar aqueles pastorzinhos. E nem é preciso falar que eles sofreram perseguições, que muitas pessoas não acreditaram neles, que eles foram impedidos, né, de estar naquele lugar. E Nossa Senhora se manteve, né, aparecendo todo dia 13. E no dia 13 de outubro, na última aparição de Nossa Senhora, acontece o famoso milagre do sol, onde estavam ali reunidos com ele cerca de 70 mil pessoas, e de repente o sol, né, naquele momento estava chovendo, as nuvens se abrem, e o sol então começa a girar em torno de si mesmo, e parece querer se precipitar sobre a terra. E aquele milagre aconteceu. E a gente observa nessa história de Fátima que Jacinta e Francisco morreram muito jovens, né? E Lúcia ficou muito tempo ainda, né? Se tornou irmã e ficou muito tempo viva. E no dia 13 de julho, Nossa Senhora fez revelações para aqueles pastorzinhos, que foi dividida depois por irmã Lúcia, como os 3 segredos de Fátima. O primeiro segredo e o segundo, né, já são conhecidos pela igreja, revelados desde 1941. E o primeiro segredo diz respeito a quê? Diz respeito a os meninos puderam ver, tiveram a visualização do inferno. Naquela época da modernidade já se falava muito que o inferno era uma coisa que não existia, e eles tiveram essa experiência de ver o inferno. Por quê? Porque ali era o castigo para os pecadores, né? Eles tiveram essa visualização de todos os castigos que Deus guarda para aqueles que não se convertem, aqueles que fazem a opção de se afastar do Senhor. E ali também eles puderam ver fome, pestes, guerras, uma série de outras coisas. Na segunda aparição, no segundo segredo de Nossa Senhora, né, nessa aparição, o que são revelados? São revelados os meios de se livrar desses castigos que serão impostos por Deus aos pecadores. E o que Nossa Senhora pede? A consagração a seu imaculado coração, a oração do terço, né, especialmente meditando os mistérios da vida de Jesus, a confissão e
comungar a Eucaristia. Então, essas são as armas necessárias para que a gente nos livre, né, para nós possamos, Deus possa nos livrar com a nossa ajuda da situação do inferno, da situação de pecado na nossa vida. E o último milagre, a última revelação diz respeito ao Papa João Paulo II, ao atentado que o Papa João Paulo II sofreu no dia 13 de maio de 1981. Então, naquela revelação, ela mostra que um homem vestido de branco sofreria um atentado. E foi comprovado depois que se relacionava ao Papa João Paulo II. E quando ele lembrou do segredo de Fátima, né, ele fez questão de pegar uma das balas do atentado e levar até Fátima, para deixar como recordação dela ter protegido ele naquele momento. E os coordenadores lá em Fátima quiseram então colocar na coroa incrustada aquela bala e mandaram então para a joalheria que fez a coroa. E chegando lá, entre as pedras, né, ali no centro, abaixo do orbe da coroa, naquela parte mais redondinha de cima, existia um espaço de exatamente 9 milímetros, o tamanho da bala. Já existia, não precisou nem ser criado. Já existia esse espaço que foi então colocado a bala do atentado de João Paulo II. Então, se você tiver a oportunidade de ir em Fátima, observe na coroa, né, quando ela está na coroa, nas grandes solenidades, que ali está a bala do atentado. Outro fato interessante, aquela oração que nós rezamos no Santo Terço, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem da vossa proteção e misericórdia. Essa oração foi revelada por Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorzinhos. Então, que a gente aproveite nesse dia 13 de maio, que a gente peça a intercessão de Nossa Senhora, não só pelas nossas necessidades, mas principalmente pela nossa santificação, pela santificação da nossa casa, que é exemplo de uma boa mãe, companheira que ela foi, que ela nos ajude a ser mães, segundo a vontade de seu Filho Jesus, que ela nos ajude a ser bons exemplos de fé para nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso lado, e que nós possamos, né, sempre confiar nessa proteção dessa mãe, que é consoladora, que é nossa advogada, que está empenhada em levar cada um de nós para o céu. Amém? Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, que nós possamos estar selados e abençoados em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembrando que nós vamos fazer um sorteio, né, a partir de segunda-feira, nós vamos sortear essa necessaire de Nossa Senhora de Fátima. E para você participar, deixe seu nome ali nos comentários do vídeo. Não precisa deixar nenhuma mensagem não, só deixar seu nome para você entrar no sorteio, ok? Boa sorte para todos!